A cancela se ergue e a jornada recomeça. Estamos na Freeway, seguindo em direção a Osório, onde o litoral começa a se revelar. Na linha do horizonte surgem os gigantes eólicos, girando ao sabor do vento. É a força do ar, do asfalto e do destino. Vem com a gente nessa carona, porque a viagem está só começando e o futuro já gira à nossa frente. Bem-vindo a mais um passeio pelas belezas e histórias do estado gaúcho, Rio Grande do Sul. Estamos na rodovia Oswaldo Aranha, BR-290, mais conhecida como Freeway. Acabamos de passar o pedágio de Gravataí aqui na região metropolitana de Porto Alegre e o destino final que colocamos no GPS será Torres, no litoral norte gaúcho. Queremos conhecer a famosa Estrada do Mar em Osório e atravessar a divisa do estado com Santa Catarina pela ponte do rio Mampituba, mas não na BR-101, pois essa já temos inúmeros conteúdos. Desta vez cruzaremos a divisa num cenário urbano entre Torres e Passo de Torres, no território catarinense. Mas neste segundo momento, para que o vídeo de quase 200 quilômetros não se estenda por várias horas, percorreremos pouco mais de 60 quilômetros até a chegada à Estrada do Mar em Osório. Digo segundo momento porque esta viagem é a continuação do capítulo anterior, onde partimos de Cachoeirinha e pela RS 118 chegamos aqui na Freeway, em Gravataí. Está chegando o momento em que deixaremos para trás como doces lembranças tudo o que vivemos nesses cantinhos tão especiais do nosso estado irmão, o Rio Grande do Sul. Iniciamos hoje nossa partida com o coração já apertado de saudade, mas transbordando de gratidão, com a alma tocada pelas paisagens e pelos encontros que agora fazem parte de nós. Ao mesmo tempo, há um reconforto silencioso em retornar para casa. É no repouso do lar que nascem os próximos sonhos e novos caminhos começam a se desenhar. E se essa é a sua primeira jornada conosco, muito prazer. Somos Denise e Brito. A nossa paixão é desvendar a alma do sul do Brasil, compartilhando paisagens que inspiram e histórias que marcam. Tudo com autenticidade e sem laços comerciais, apenas com sincero desejo de ter você a bordo dessa experiência. E se você já nos acompanha, nossa gratidão pelo carinho. É muito bom saber que está conosco nessa caminhada. Queremos que você se sinta parte integral da viagem, por isso cada trecho é registrado em alta definição, para que a sensação de estar aqui com a gente seja a mais real possível. Aproveitamos para te convidar a acompanhar a nossa expedição por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que planejamos com carinho, desde a nossa saída de casa em Indaial, no coração do Vale Europeu catarinense, até a chegada a Porto Alegre, passando pelas belezas da Serra Gaúcha. E a jornada não para por aqui. O link para a playlist completa está na descrição. Como identificamos há pouco, estamos no território de Glorinha, um município que, embora discreto à margem da estrada, guarda raízes profundas na história e na terra. À nossa volta, o cenário começa a se modificar das paisagens que encontramos por Cachoeirinha e Gravataí. Glorinha foi emancipada em 1988, desmembrando-se de Gravataí,
mas sua origem é bem mais antiga e está profundamente ligada à fé dos primeiros moradores. No início do século XX, por volta de 1910, a comunidade que nascia na zona rural escolheu como padroeira Nossa Senhora da Glória. Como dissemos, a emancipação veio em 1988 e desde então, Glorinha segue seu próprio caminho, sem pressa, mas com identidade. O município ocupa uma posição estratégica entre os dois mundos, de um lado a região metropolitana de Porto Alegre e do outro o litoral norte, com sua vocação turística. Essa localização faz de Glorinha uma espécie de portal entre o urbano e o interior. A economia local está fortemente ligada ao setor primário. A pecuária se destaca com a criação de gado leiteiro de corte, alimentando pequenas cooperativas e circuitos comerciais da região. A terra, por sua vez, produz milho, feijão, frutas e hortaliças, além do cultivo de eucalipto e pinos voltado à silvicultura. Essas atividades, em sua maioria, são tocadas por pequenas propriedades familiares, reflexo de um modelo rural tradicional, mas que ainda sustenta comunidades inteiras ao longo das estradas vicinais. O comércio local é simples, funcional. Postos de combustível, mercado de bairro, oficinas, pequenas lojas. Não há centros urbanos movimentados nem grandes indústrias, mas há vida e há continuidade, algo cada vez mais raro em tempos de pressa e concreto. Nos últimos anos, a cidade tem se tornado ponto de interesse para loteamentos rurais de lazer, chácaras e sítios que atraem moradores de cidades maiores em busca de refúgio aos finais de semana. Mas o coração de Glorinha ainda bate no campo, no cultivo paciente e na relação direta com a natureza. Enquanto seguimos pela rodovia, talvez muitos nem percebam que estamos dentro dos limites de uma cidade. Glorinha se camufla na paisagem como se fizesse questão de não interromper a viagem. Mas ela está aqui, viva, firme, sustentando com sua simplicidade mais um trecho silencioso da história gaúcha. É nesse espaço, entre o ir e o vir, que ela resiste, como tantos outros lugares que moldam o interior do Rio Grande do Sul, longe dos holofotes, mas essenciais para entender o todo. Sobre a Freeway, a famosa BR-290, trata-se de uma das rodovias mais emblemáticas do sul do Brasil. Inaugurada em 1973, a Freeway foi a primeira estrada no país a ser construída com o conceito de via expressa, importado da Califórnia, nos Estados Unidos. Sem cruzamento em nível, com pistas largas e separadas por um canteiro central, ela representou à época o que havia de mais moderno em infraestrutura viária.
Ao longo dos seus quase 97 quilômetros, é administrada pela concessionária CCR Via Sul. A velocidade máxima permitida aqui é de 110 km, com radares fixos em operação e 2 praças de pedágio, uma em Gravataí, que já ultrapassamos, e a outra em Santo Antônio da Patrulha. Por aqui, em situações específicas e sob condições bem definidas, é permitido trafegar pelo acostamento, mediante liberação por meio de sinalização. Neste caso, a velocidade máxima permitida no acostamento é de 70 km. À medida que seguimos pela Freeway, a cidade que aparece no nosso trajeto é Santo Antônio da Patrulha, um município com cerca de 35 mil habitantes que carrega consigo uma rica história e um legado cultural profundamente enraizado no Rio Grande do Sul. Santo Antônio da Patrulha, ou apenas Santo Antônio, como é carinhosamente chamada pelos locais, possui uma localização privilegiada que a torna um ponto estratégico entre o litoral norte e a região metropolitana de Porto Alegre. A cidade está situada ao longo do Rio dos Sinos, um importante afluente que ajudou a moldar a vida da região desde os primeiros tempos de colonização. A história da cidade remonta ao século XVIII, quando os primeiros portugueses e açorianos começaram a se estabelecer no Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões litorâneas e nas margens dos rios. O termo patrulha está relacionado às estruturas de fiscalização e controle estabelecidas pela coroa portuguesa no século XVIII, conhecidas como guardas ou registros. Essas instalações tinham a função de fiscalizar o trânsito de gado e mercadorias, bem como de cobrar impostos. Portanto, a denominação Santo Antônio da Patrulha reflete a combinação da devoção do santo padroeiro, Santo Antônio, com a função fiscalizadora das patrulhas estabelecidas na região. O município é um dos 4 primeiros criados no estado gaúcho, juntamente com Rio Grande, Rio Pardo e Porto Alegre. Com o decorrer do tempo, passou a ser ocupado também por italianos, alemães e poloneses.
Em 1760 foi elevada à condição de freguesia. Em 1809 passou à condição de vila e em 1811 foi instalado o município de Santo Antônio da Patrulha, emancipado de Viamão. O município sempre foi conhecido por sua forte ligação com o agropecuário, sendo a pecuária de corte um dos pilares da economia local. Além disso, a agricultura também desempenha um papel importante, com o cultivo do milho, da soja, o arroz e produtos hortifrutigranjeiros. Nos últimos anos, a cidade tem investido na diversificação econômica, com foco no setor de indústrias de pequeno porte e também no turismo rural, aproveitando sua localização estratégica entre a região metropolitana e o litoral. Além disso, também é reconhecido pelo seu artesanato. A gastronomia da cidade reflete a rica mistura de tradições indígenas, portuguesas e açorianas. Atenção, radar fixo, velocidade 110.
Chegamos à praça de pedágio. Para veículos de passeio, a tarifa é de R$ 5,50 e para motos, R$ 2,75. À nossa direita desponta um dos cenários naturais mais emblemáticos do litoral norte gaúcho, a Lagoa dos Barros. Com uma área de aproximadamente 60 km², essa imensa lâmina d'água é uma referência geográfica e ecológica. A lagoa se estende pelos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Osório e Capivari do Sul. E podemos avistar em alguns momentos os aerogeradores do parque eólico.
Cruzamos o limite com Osório, um encontro entre natureza, história e energia. À medida que avançamos pela Freeway, a paisagem se transforma, revelando a cidade de Osório, situada a cerca de 95 quilômetros de Porto Alegre. Com uma população de aproximadamente 47 mil habitantes, segundo o censo de 2022, Osório é um município que harmoniza natureza exuberante, desenvolvimento sustentável e rica história cultural. Atenção, radar fixo, velocidade 110. Destaca-se por sua diversidade geográfica, reunindo serras, lagoa e mar em um único território. O município abriga uma rede de 23 lagoas e possui 2 praias. É classificado como um município de alto índice de desenvolvimento humano, refletindo o compromisso da cidade com a educação, saúde e qualidade de vida de seus habitantes. A economia de Osório é diversificada, com destaque para os setores de comércio varejista, serviços e indústria. Um dos marcos é o Complexo Eólico de Osório, um dos maiores da América Latina.
Por aqui chega ao fim a Freeway. À esquerda, o caminho segue rumo ao litoral e mais adiante até Santa Catarina, pela BR-101 que assume a rota tantas vezes percorrida por nós e muitos outros viajantes. Mas hoje o destino é outro, vamos por um novo caminho. Por isso te convidamos a seguir conosco, descobrindo cada vez mais as belezas do encantador sul do Brasil. Logo à frente, a rodovia se conecta à Estrada do Mar, abrindo passagem para novas paisagens à beira da costa atlântica. Entre curvas e memórias, seguiremos contando as histórias de um estado que pulsa entre o campo e o mar. No horizonte, os imponentes aerogeradores do Parque Eólico de Osório desenham o contraste entre o natural e o tecnológico, uma paisagem que encanta. Esperamos que essa viagem tenha sido muito agradável. Gratidão pela tua companhia. Fique bem, fique com Deus e até breve.